Bom dia, bom dia. Oi, Mari, tem tempo que eu não te via. Oi, Raíssa. Oi para Oi, todo professora, mundo. quanto tempo? Pois Oi, é, com a professora Mariana Giovana. tinha tempo que eu não via. Oi, professora Mariane. Giovana, cadê? É, Giovana. Tudo bem, né, meninos? A gente não se viu por muito tempo, agora a gente vai se ver sempre, eu acho. Porque a Sara saiu de licença, né? E aí, por enquanto, a secretaria não mandou professor de biologia. Então, eu vou ficar cobrindo a Sara até chegar o professor novo. Então, a gente vai se ver muito. Vamos começar? Meninos, enquanto eu vou substituir a Sara, para a gente ter bastante, assim, eu quero aumentar a participação de vocês. E como eu também, por enquanto, eu não organizei tarefa de casa, essas coisas, não sou eu que vou elaborar a prova, provavelmente, eu quero contabilizar a participação de vocês de alguma forma. Porque tem aluno que só entra, não conversa nada, a gente nem sabe se está aí. Então, eu gostaria muito de premiar os que participassem mais. Então, toda aula eu vou fazer um top 3 aí, dos 3 que participam mais, tá? Aí, no final do processo, eu passo essa informação para o próximo professor, para ele dar um extra aí de ponto para vocês, tá bom? Lá, eu falo, tá bom, ninguém nem me ouve, ninguém nem responde. Jesus. Eu ouvi um sim. Gente, tem alguém aí? Bom dia, professora. Bom dia, Gabriela. Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou até com dúvida, porque ninguém falou Sim, nada. professora. Sim, Então, estamos. eu vou fazer igual o pastor, hein? Eu ouvi um amém? Aí todo mundo fala amém. Só para eu saber que vocês estão Amém. aí. Amém. Glória. Isso. Bom, que a gente melhora a nossa vibração também, né? Professora, uma dúvida. É para Fala, pôr o Gabriela. nome aqui no chat ou lá no Pode. portal, lá no... Ó, quando vocês acessam o portal, já fica contabilizado que vocês entraram, tá? Mas para a gente ter certeza de que vocês participaram da aula, é bom colocar o nome no chat, porque esse chat ele fica salvo. Então é um documento, né? Depois a gente imprime e vê os alunos que estavam presentes. Eu sempre falo para colocar. Eu já ia até pedir. Então pode pôr só aqui no chat? Ou a senhora quer que Pode, põe nos dois? pode pôr nos dois. Tá bom, obrigada. Lá você coloca onde? Só para saber. É porque eu não sei. Em comunicação tem um lugar lá de marcar presença. Ah, tá. Não, então coloca lá e aqui. Galerinha, então vamos começar aí conteúdo novo, né? A Sara, ela só tinha feito revisão de prova com vocês, confere? Fui eu que fiz até, né? Amém? Amém. Ah, então Foi, tá. professor, foi você. É que eu tô Amém, colocando a professora. presença aqui. Sabe o que é? Eu fiquei sabendo que eu ia dar essa aula para vocês hoje cedo, era ontem umas 7 horas da noite. Então, assim, eu só falei para a Romélia, eu falei, Romélia, o que que os meninos estão aprendendo? Que eu não sei, né? Não sei onde eles pararam. Aí ela só mandou assim, divisão celular. Aí Professor, eu nem me eu sei o que a gente tá aprendendo, professor. então agora vamos se situar, eu e vocês. Então, meninos, a gente vai começar a falar hoje sobre um processo muito importante na biologia, que é a divisão celular. A divisão celular, ela pode ser por mitose ou meiose, mas hoje o foco da nossa aula é só a mitose, tá? Mitose. Aquela piadinha do cachorro. O cachorro foi ao pet shop, o que que ele falou? Mitose. Amém? Não, Estão professor, ouvindo? essa eu não vou responder, não. Essa foi... Prefiro não comentar. Ah, gente, só para dar uma alegrada, eu tô meio triste hoje, eu tô tentando ficar feliz. Me ajudem. Ah, então foi Bom, boa piada, professor. obrigada, senão minha autoestima vai lá embaixo. Meninos, olha só. Vamos tentar pensar um pouquinho e participar aí. Por que somos seres vivos? Para ser vivo tem que ter célula, exceto vírus, né?
E por que que uma célula, né? Por que que um ser vivo, ele precisa se dividir? Eu acho que é pra ter mais outras partes, tipo, como é que eu posso falar? Pode se dividir para criar outras partes, tipo, como é que é? Tecido, células sanguíneas, esse trem, eu acho. Quem que tá falando? Em alguns Porque casos, eu não acho apareceu que é aqui para para se mim. reproduzir. Então, para O criar Anderson, tecidos... Anderson Patrick. Ah, No tá. Instagram, né? Tem um negócio que é. Pode falar, Matheus. Eu esqueci de olhar com o microfone ligado, eu tava falando com minha mãe. Ah, tá. Então, para formar tecidos e para se reproduzir. Matou. É justamente para isso. Então, a gente pega aquela musiquinha, né? Porque joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Eu canto bem, gente. Então, vamos partir do princípio que você foi dar uma volta na rua, tropeçou na calçada e deu aquela ralada, né? Quem nunca? Eu ralei muito no meu joelho, tenho cicatriz até hoje no meu joelho. Agora, vocês são tudo menino de apartamento, nem rala, né? Ou rala? Ixi, professora rala Eu até demais ralo na algumas conta. vezes. Mas- Onde nem mas sei onde eu precisado. machuquei. Às vezes machucado, nem sei onde eu me machuquei. Quebrei meu pé ontem. Mas na já. rua, correndo, chutando bola, assim, andando de skate, Ixi, não, né? professora, quantas vezes que eu já caí de Não. bicicleta incontável. Ah, então tá. Então é uma Nossa, raiz, né? eu já caí de bicicleta na frente da escola. Nossa, foi Não é triste. então não. Eu já caí de patins. Ai, que tranquilo. Minha Pior, menininha, né? eu fui no SESI sexta-feira, e tadinha, ela tava descendo a escadaria ali da robótica. Inclusive, ela tá até aqui do meu lado. Aí ela deu uma caída, mas deu uma ralada no joelho, tadinha. Ela, pequenininha, tinha acabado de chegar na escola, ela já deu aquela ralada. Então, quando a gente passa por esse processo de injúria, né? Você teve um machucado, ou uma cirurgia, onde você precisou pegar o bisturi e dar aquela cortada, você está matando aquelas células que foram injuriadas. Então, você tem uma perda celular. Só que a gente não pode viver com menos células, porque a gente tem uma programação, é tipo robótica, a gente tem uma programação para existir. Eu tenho meu código de barras, que é meu DNA, que ele fala assim, ó, Giovana, tá? Ela vai ser uma pessoa de 1,60 m, uma pessoa de cabelo preto, olhos de cor indefinida, cor de folha seca, vai ter um nariz desse tamanho, vai ter uma quantidade de cílio, de sobrancelha, de cílios. Então, todas as informações sobre a Giovana, elas estão contidas no meu código de barras, que é meu DNA, tá? Quando a Giovana dá aquela ralada no joelho e ela perde as células que formam o joelho, o que que o meu DNA, ele pensa? Ele fala assim, nossa, eu preciso me dividir porque tá faltando. Então, as células que sobraram aqui, ó, segue o cursor, no redor do joelho, elas começam um processo de divisão celular para recompor aquela parte que foi perdida, certo? Mas a gente não se machuca o tempo todo, ainda mais os meninos Nutella, né, que não saem do apartamento, nunca rala. De qualquer forma, esses meninos, mesmo sendo Nutella, sem ralar joelho, as nossas células, elas têm um ciclo de vida. Então, elas nascem e um dia morrem. E no caso aí, eu estou mostrando uma pele sendo arrancada e parece que dói, não parece? Tá bem? Parece, mas às vezes Mas não dói. dói. Quando você está descascando, assim, ó, que foi Paraguai, aí voltou meio bronzeado. Dói descascar? Não. Dói? Não, não dói. Nesse Não, momento mesmo, a gente está descascando, só que a gente não percebe. Vocês sabiam, a mãe deve reclamar muito para vocês. A mãe vai, limpa a casa toda, né? Eu sei porque eu sou mãe, eu limpo a casa.
E aí você fala assim, pô, mas eu varri a casa ontem e parece que hoje fechei a janela, tudo, moro em apartamento, não era nem para sujar. Aí você varre hoje de novo, tá tudo sujo de novo. Você fala, pô, mas o que aconteceu? A maioria daquela poeira, tá? Não vou dizer a maioria, porque a gente vive numa cidade grande, tem muita fuligem, né? Que é a poeira do carro, mas que sai da queima do combustível. Mas metade daquela poeira é célula morta, que a gente vai perdendo, o cabelo é uma delas, né? A gente vai perdendo essas células dentro da casa da gente mesmo, e aí forma aquela poeira. Então, como toda célula nasce e morre, na hora que essa célula morre, você vai começar a desintegrar, deixar de existir? Não. Não. Então, a outra célula que está aqui embaixo, ó, saiu essa pele morta. A que está aqui embaixo, ela está viva. Aí essa célula vai fazer um processo de duplicação. Ela fala, opa, deixa eu produzir outra aqui, que essa minha amiga já foi embora. E também tem um porquê da gente se dividir, que vocês estão passando por isso nesse momento. Eu não estou passando, bem que eu gostaria, mas não estou passando, já passei, tem tempo. Que é a fase de alongamento, né? Vocês estão alongando tudo, inclusive os ossos. Tem alguém aí que tem dor de osso, comumente? Professor, eu tô com dó de tudo. Você falta dar umas alongadas, ó, fica muito na tela do computador, nem fala. Não é nada, Mas- não é nada, professor. Quase Mas não mexo. Eu nem tenho computador. Você tá no celular. É, ué. Dá na mesma, Rafael. Cansa a mente da gente e o músculo fica muito numa posição, por isso que... Mas então, tem muitas pessoas que têm dor do crescimento. O que é essa dor do crescimento? Eu não tive, né? Acho que é porque eu não cresci muito, então não deu para doer. Mas tem gente que está naquela fase do estirão, às vezes você é pequenininho. Aí quando você vai poitar, você quase dobrou de tamanho. Então, em um ano, você teve que produzir muita célula para você ficar aí quase o dobro do que você era. Então, Professor, quando... tem o mesmo tamanho desde sempre. Ixi, bem-vindo ao clube, então. Ai, Eu faz também, eu tempo. acho que eu nasci assim. Bom, então a gente se divide para quê, meninos? Por que que a gente se divide? Agora elabora aí uma resposta olhando nessas imagens. Continuar existindo, aí, para existir? Exatamente, para não se desintegrar. O que mais? Para renovar as células. Para renovar as células, perfeito. Quem falou? Eu, Gabriela. Ah, não está aparecendo para mim. E que mais? Fala, Miguel, Marcelo. Para a gente crescer, moçada. Então, a gente precisa desses três, para acontecer esses três processos, a gente precisa da divisão celular. Agora, como uma célula ela se divide, né? Ah, primeiro, quem que faz divisão celular, então? Esse tipo de divisão celular chamada mitose, que vocês vão aprender hoje, quem faz são só os seres eucariontes. Os eucariontes são aqueles que têm célula com núcleo organizado. Lembra lá do começo do ano? Vocês aprenderam com a Sara? Sim? Digam que sim. Se não foi com essa Sara, foi com a outra. Gente, vocês lembram o que é ser eucarionte? Eu preciso saber o que vocês sabem. Sim, professora, mas lembra. Lembra? Fica de boa, a gente lembra. Não, mas eu não Lembram? sei. É claro que lembra, Matheus. Ah, lembra sim, é que eu tinha esquecido que eu lembrava. Então vamos relembrar lembro. mesmo. Já que vocês lembram, vamos relembrar, porque vai que alguém esqueceu. Ó, eucarionte são os seres Mas que não têm é o que aquela... tem carioteca? Isso! A carioteca é a membrana celular.
Então, quem tem o núcleo organizado, né, o DNA ele fica preso dentro de uma membrana, são os eucariontes. Quem não é eucarionte é procarionte, porque pró significa primeiro, né? Que veio primeiro, é o mais primitivo. Os únicos procariontes da Terra são as bactérias. O restante é tudo eucarionte, tá? Então, aqui a abelhinha, o cogumelo, que é um fungo, macaco, aqui que está mostrando um protozoário, as plantas, aqui está mostrando outro protozoário, todos eles são seres eucariontes. Então, todos eles fazem essa divisão celular e nós também, né? Professora, Fala, Jamile. seres eucariontes, então, é o DNA dentro da membrana. Da membrana nuclear. Tá. Lembra que a gente tem aí a membrana citoplasmática, né? Que é a maior, que vai envolver tudo aqui, ó, nessa célula. Essa membrana é a membrana citoplasmática. Uhum. Essa em azul, que sumiu ali de repente, é a membrana do núcleo, membrana nuclear. Ou, como diria aí a Gabriela, acho que foi a Gabriela que falou, carioteca. Teca é casa. E cário é de núcleo. Então, é a casa do núcleo. Para estudar biologia, tem que saber um pouco de latim. Bom, então, a divisão celular é pegar uma célula, igual está mostrando aí no GIF, e fazer duas dela. Só que se a gente for fazer duas células, vai pela lógica. Você tem uma bola. Aí você vai dividir essa bola em duas. Ela não vai ficar duas pequenininhas? Sim. Não, você E vai aí, taxando no então, a número. cada divisão celular, eu diminuiria de tamanho pela metade. Não é? Se fosse pela lógica. Exatamente. Então, o que tem que acontecer antes da divisão celular com essa bola, com essa célula? Expandir. Justamente. Então, primeiro ela vai duplicar tudo. Quando ela tiver com o dobro de tamanho, aí ela faz a divisão e gera duas células do mesmo tamanho. Porque na mitose, a gente está falando de um processo que ele é equacional. Ele vai gerar um igual. Tá? A gente vai fazer um clone da gente mesmo. Então, olha lá. Vamos relembrar lá do começo do ano também que vocês estudaram as estruturas celulares. Então, dentro do nosso núcleo, a gente vai ter o nosso DNA, não é? O DNA da gente, do ser humano, a gente vai ter... Deixa eu passar essa imagem aqui que tá me irritando. A gente vai ter um monte de fita, tá? Aqui, ó, um monte de fita. Nós temos, ao todo, 46 fitas dentro de cada célula nossa. Sendo que 23 fitas vieram da minha mãe e 23 fitas vieram do meu pai, tá? Então, quando eu fui feita, minha mãe mandou uma informação para cabelo, tá? Por exemplo, minha mãe tem o cabelo escuro, só que o cabelo dela é bastante, minha mãe tem bastante cabelo. Meu pai mandou a informação para cabelo escuro e pouquinho cabelo, que é o que eu tenho, eu sou quase careca, olha. Como que isso acontece? Então, a fita da minha mãe juntou com a fitinha do meu pai e elas vão aqui entrar num acordo. Qual que vai predominar nesse ser que está vindo? Então, em mim predominou o cabelo escuro e pouco cabelo. Então, essas informações estão contidas numa fita minha de DNA. Beleza? Lá na minha célula, antes de começar a divisão celular, essas 46 fitas, aqui eu só tenho 4, tá? Mas vamos fazer com essas. Elas estavam assim, ó, enoveladas, desse jeitinho. Se eu começar uma divisão celular com a fita enovelada, na hora da divisão, pode acontecer de romper um pedaço da fita. E aí, essa célula que ficou com falta de DNA, ela vai ficar uma célula defeituosa. Tá? Então, isso não pode acontecer. Então, para que isso não aconteça, antes de acontecer a divisão celular, a gente tem a fase de intérfase. Tá? Quando a gente começa a duplicação de uma célula, então, a gente vai ter esse ciclo. Tá?
Na intérfase, a gente vai ter o crescimento e a duplicação de todo o DNA do nosso corpo. Então, se eu tenho 46, eu vou ter 46 vezes 2. Quanto que dá isso aí? Sobe 1, desce 2. 46 vezes 2, 46 vezes 2. Sobe 1, desce 2, 2. Quanto que dá, moçada? Muito bem, Mariane. Já falou? Não, é que eu tava te chamando, professora. 92. Certo? Então, a gente vai ficar por um tempinho com 92 fitas de DNA. Porque a gente está preparando para a gente se duplicar, para a gente se dividir. Tá? Tem alguém me escutando? Tem. Ah, Tô te escutando. Computador, eu tive que pôr o microfone, tô parecendo uma cantora aqui. Bom, então a fase da intérfase é a fase de duplicação do DNA e crescimento de tudo que está dentro da célula, tá? Aí vai vir uma fase de intervalo, que é o gap, tá? Esse G aí é de gap, intervalo, para preparar a célula para a mitose em si. E a mitose, ela vai ter aqui várias etapas, a gente vai falar de cada uma delas. Então, vamos começar falando da primeira etapa, que é a prófase. Prófase é porque pró é primeiro, né? Então, é a primeira fase. Então, quando fez a intérfase, aqueles cromossomos todos que a gente tem, eles ficaram condensados, gordinhos, tá vendo? Antes era a fitinha bem fina. Agora ficou uma fita bem grossa. Essa aqui é a do meu pai. Coloquei de azul para representar meu pai. Nada a ver colocar a cor azul para representar o homem. Mas tudo bem. E aqui eu coloquei de rosa para representar o que veio da minha mãe. Então, eles ficam duplicados, tá vendo? Ele era um só. Aí duplicou, virou 2. Então, aqui eu tenho da meu pai e da minha mãe. Só que essas fitas, elas não ficam soltas, elas ficam unidas aqui pelo meio, tá? Esse meinho aqui se chama centrômero, caso apareça em alguma questão aí. Tá. No momento que elas estão, então, condensadas, gordinhas e duplicadas, aí nós vamos começar a nossa divisão. Só que vamos pensar que a gente está arrumando uma casa, vou varrer a casa. Eu posso começar a varrer a casa com os móveis tudo bagunçado? Ou eu tenho que dar uma organizada na casa antes para daí começar a varrer, a começar a limpeza, começar a faxina? Então, vamos organizar a casa. Então, condensou o DNA e duplicou, aí a gente começa a desfazer o núcleo, tá? Vai desorganizar a carioteca, ela vai desaparecer. E os centríolos, que são essas carioteca aqui, ó, ela vai desaparecer. Os centríolos, que são esses tubinhos, e eles estão sempre aos pares, eles vão começar a migrar para o polo da célula. Então, vai vir aqui um para cima e o outro para baixo, tá? Ou aqui para as laterais também, né? Aí, desse centríolo, vai começar a surgir um fuso. O que é um fuso? É como se fosse uma corda para arrastar o DNA. E aí, a gente começa a chegar nessa fase aqui, ó, que é a fase do meio. Meta é meio, fase, metafase. Na metáfase, então, os DNAs aqui, que estão todos duplicados, gordinhos, eles vão para o meio da célula, ficam organizadinhos, e o centríolo vai começar a puxar um para cada lado, certo? Um para cada lado. Quando chegou nessa fase do meio, então, e já está tudo organizado, olha o que acontece com a minha fita. Ela vai se separar e uma vai para cada lado da célula. Só um minutinho, pessoal. Essa é você e essa Luísa. Deixa eu falar. A mamãe tá dando aula. Papai, e essa é você comendo maçã junto com o papai. Espera aí, gente. Obrigado, amor. Deixa aqui seu desenho. E esse é o seu. Obrigado. Professora, mostra os dotes artísticos da sua filha. Eu não combina nada, porque Tô mostrando seu desenho aqui, Annalise. Essa sou eu. Ah, tá. Ficou igualzinho, hein? Bom,
Então, quando a gente começa essa fase de separação é a fase chamada anafase ou anáfase, né? Porque Ana, moçada, nunca casem com uma menina chamada Ana. A minha filha chama Ana. Porque Ana dá separação, não tem jeito, tá? É o que significa o nome em latim, separação. Então, na anáfase, a gente pode rir, é muito engraçado. Obrigado, Matheus. Então, os cromossomos vão se separar, cada um vai para um lado da célula, e aí a gente pode começar a cortar essa célula ao meio, para formar duas. Essa fase onde começa a cortar a célula ao meio, tá? Cortar ela, é a fase de telófase, tá? Telo já é final, vai acabar a divisão celular. Então, a telófase vai fazer o quê? Já tá todo mundo separadinho lá, ó. Ups. O que veio do meu pai. Um que veio do meu pai, um que veio da minha mãe desse lado. E um que veio do meu pai, um que veio da minha mãe desse lado. Já tá tudo organizado minha casa. Eu já posso começar a dividir. Aí começa a invaginar a célula. Eu não gosto de usar esse pleonasmo, mas é literalmente entrar para dentro, tá? A célula começa a invaginar, entrar para dentro. Por isso que vagina chama vagina, porque entra para dentro, viu? Latim. Pode rir, Matheus. Reconstrução, então, terminou, obrigada. Terminou, então, de invaginar a célula, aí a gente precisa voltar do jeito que ela estava. Então, os cromossomos que estavam gordinhos, eles começam a desespiralar. Então, eles estavam bem cheinhos, agora eles vão voltar a ficar fininha, certo? E a gente vai ter a recomposição, a reconstrução da carioteca, que é a membrana nuclear. E aí, já surtaram com esse monte de nome? Ou tá de boa? Tá de boa, professor. Surtamos. Surtou, Raíssa? Surtei. Não desespera, então, não desespera, então, não. Lembra do mnemônio? Sabe quem que é o mnemônio? Ou mnemônico? É aquelas dicasinhas que a gente põe na cabeça para a gente não esquecer. Lembra que eu falei que Ana significa separação? Da fase anáfase? Não vamos separar da Ana, gente. Prometa a Ana telefonar. Conversa com a Ana. Não precisa separar. Então, prometa a Ana telefonar. Lembra desse mnemônico aqui? Pró é de prófase. Meta é de metáfase. Ana de anáfase. E tel de telófase. Então, as fases da mitose são prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prometa a Ana telefonar. Beleza, Raíssa? Credo, professor. Credo Beleza. não, gente. Tentando deixar mais fácil para vocês, um conteúdo que é muito difícil. Beleza não. Não é fácil entender Deus, não, e sua magnitude aí de divisão celular. É difícil. Vamos rever, então, esse processo, olha. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem aqui... Ai, vou começar de novo, porque daí eu vou falar. Ó, então, a carioteca está se desfazendo aqui. Os tubos, os centríolos, já estão migrando um para cada polo da célula. Condensou o... Muito rápido, não consigo falar. Vou esperar começar de novo. Aí, ó. Os túbulos vão cada um para o polo da célula e vai formar a fibra do fuso, que é essa cordinha. Essa cordinha serve para puxar o DNA. Organiza tudo no meio e aí puxa. E aí tem a invaginação celular, que já é a divisão. Formou duas células idênticas no final. Beleza? Beleza. A célula está o tempo todo se dividindo? Pergunta. O tempo todo eu estou me dividindo ou não?
Sim. Não. 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 A gente tem divisão celular na fase que a gente está crescendo, muita divisão celular, por isso que a adolescência dá muita fome, tá? Os pais devem reclamar que vocês estão comendo muito, então? Eu não Por quê? tô. Vocês estão... A Mariane também já cresceu, Mariane, tudo que você tinha que crescer. Mas quando você está ali com 12, 13 anos, que você está naquela fase da lagartinha mesmo, você come muito porque você está em transformação. Então, essa é uma fase de muita divisão celular. Aí tá velho, igual eu, assim, que não cresce mais. Mas ainda tem divisão celular, porque minhas células, por exemplo, as da pele, elas duram só 20 dias. Então, a cada 20 dias eu tenho uma célula nova. E esse tempo que eu não estou duplicando? Aí eu estou aqui nesse gap, que é o gap 1. É um intervalo de crescimento, tá? Passou do gap, aí começa a divisão celular, que começa aqui na intérfase, onde eu vou ter a duplicação dos meus cromossomos, que vão ficar de 46 para 92. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de aula ainda, meninos. 10 minutinhos, rapidão. Vamos lá agora fazer uma questão para ver se vocês compreenderam. Eu não vou fazer com vocês, eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. Vou contar aqui um minutinho, tá? Valendo. Pode falar a resposta? Professora, tô te escutando, não. É porque eu vi que eu tinha... Deixa eu dar um minuto, peraí. Ah, tá bom, tá bom. Quiser mandar no chat também, eu tô vendo. Já mandaram ali, já, ó. A galera tá firme aí numa alternativa. Vê se todo mundo concorda, se alguém discorda. Deu já um minutinho. Vamos lá tentar fazer juntos, então. Do mesmo modo que uma fábrica pode ser multiplicada pela construção de várias filiais, também as células se dividem e produzem cópias de si mesmas, através de dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Meiose a gente ainda não aprendeu, né? Vamos focar na mitose. Analisando a divisão celular e suas fases, pode-se dizer que são processos característicos da prófase da mitose. Prófase. Como é que é mesmo o mnemônio que eu falei para vocês? Prometo ligar a a Ana. Ana. A Ana telefonar? Algo assim? Prometo a Ana telefonar. É. Prometo a Ana telefonar. Então, prófase é qual fase da mitose? A primeira? É a primeira. A primeira, né? E o que que acontece lá? Eu quero dividir minha célula ao meio, né? O que que é a primeira coisa que tem que acontecer para eu conseguir pegar os cromossomos que estão juntos lá e dividir? É dobrar os cromossomos, algo assim do tipo. Isso, aqui isso acontece na intérfase, não é? Quando eles vão espiralar, que eles estavam Condensar? fininhos. Isso, então, a condensação dos cromossomos, ela vai acontecer já no começo, não é? Que ele era fininho e ele vai ficar grosso, condensação. Então, qual que a gente já pode pegar aí como certa? A. Então, acontece a condensação dos cromossomos, e aí, para eu conseguir separar, a carioteca tem que sumir, porque senão eu não consigo tirar eles lá do núcleo, certo? Então, também o desaparecimento do núcleo e do nucleolo. O nucleolo é o núcleo do núcleo, tá?
Então é como se fosse um núcleo dentro de uma gema. Pode pensar desse jeito. Ah, entendi. Então, primeiro eu tenho que desfazer a gema para que o núcleo possa, para que tudo que está ali dentro possa ser separado, senão não tem jeito. Beleza? Então, a alternativa correta é a... Letra A. Apareceu. É que eu tenho os efeitos especiais. Ah, eu tinha até colocado a prófase aqui, ó. Vai ter a condensação, ó, ficou gordinho. E vai desaparecer a carioteca. A alternativa certa é a A. A carioteca é essa negocinha branca? Isso, a carioteca é essa membrana nuclear, né? Essa aqui em Uhum. branquinho. Tá bom. Vamos para uma segunda questão aí para a gente treinar, meninos. Vou dar 1 minutinho também para vocês tentarem. Vai lá. Meu Deus do céu. Considerando que a gente quer tomar resmitose dos cromossomos alinhados, Professora, o que é essa cromátide irmã? O que é isso, cromátide irmã? O que significa isso? Vamos lá. Ó. Quando o meu cromossomo ele se duplicou, lembra que eu falei que ele duplicou, tá enxergando, né? E ele ficou aqui unido por um meinho, né? Aham. Essa fita aqui não é a cópia idêntica dessa? É. Então, essas duas fitas de DNA, elas se chamam cromátides irmãs, certo? Era assim, ó, eu tinha uma só, né? Que é meu DNA, é uma só. Só que aí, na hora da divisão, ele não tem que duplicar o material genético para um ir para uma célula, outro ir para outra? Sim. Nesse momento da divisão, que fica duplicado, a gente então tem as cromátides irmãs. São as cópias do DNA, as duas cópias. Ah, então a senhora acabou de me dar a resposta. Acabei? Acabou. Vamos lá fazer? Pelo jeito agora essa daí foi bom. Tô vendo aqui no chat. Então vamos lá, meninos. Metáfase, né? A resposta correta, já colocaram aí. A mitose consiste na formação de células com a mesma quantidade de cromossomos da célula-mãe. Então, célula-mãe é a célula original. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta quanto à fase da mitose em que os cromossomos são aliados no centro da célula e os microtúbulos se ligam às cromátides irmãs a polos opostos do fuso. Jesus, olha, dá até medo esses nomes. Então, aqui, na hora da divisão, meu DNA tem que vir para o meio, a fase do meio é a metafase, né? Por que ela tem que vir para o meio? Para não ficar aquela bagunça toda e na hora de puxar errado, lembra? Então, primeiro todos vêm para o meinho, ficam alinhadinhos no meio, e aí as cordinhas, né, que são as fibras do fuso, as cordinhas do centríolo vão começar esse processo de separação, que é a fase da Ana, beleza? Então, a alternativa certa é a D. Primeiro ano, nossa aula de mitose era essa. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se eu posso fazer alguma coisa. A gente tem mais aí 2 minutinhos de aula. O WhatsApp tá aqui. Professora. Fala, Mariane. Essa citocinese, ela vem antes da metáfase, antes de todas elas? A citocinese
já é a fase que a célula começa a invaginar, Ah, tá? não. Então, é já no final, já é lá na telófase. Esses nomes, meninos, eles são difíceis. É igual quando a gente pega, assim, uma turma nova, você entra numa sala de aula nova. Você não sabe o nome de ninguém. Se você for só uma vez naquela sala, provavelmente você também não vai lembrar o nome de ninguém. Agora, se todo dia você participa da turma, você chama lá Lucas Moraes, Luiz Fernando, Gabriele, Caio Marciel, você começa a decorar o nome dos meninos. Então, biologia, como tem muito nome em latim, você tem que sempre estar revendo os conteúdos, porque senão cai no esquecimento. Então, como que vocês podem fazer para fixar essa aula de hoje? Eu não passei tarefa de casa, porque igual eu falei para vocês, eu fui pega de surpresa, eu não sabia que ia dar essa aula, eu não coloquei tarefa no portal. Mas vocês podem, na hora que acabar todas as aulas, pegar o livro de biologia, essa parte que fala de mitose, e dar uma lida no conteúdo. Você vai se familiarizando com esses nomes esquisitos. Tá Professora, bom? Fala, Jamile. você pode só repetir o nome, esse nome que você falou, que eu não consegui pegar. Citocinese? Isso. Citocinese. Citocinese. Eu vou disponibilizar essa aula no portal também para vocês, tá? Eu vou colocar a gravação lá, se vocês quiserem rever a explicação. Tá bom? Tá bom, professora. Então, foi ótimo dar aula para vocês. Tá bom? Vou marcar aqui as maiores participações para contabilizar como cupom, tá? Matheus Fiquem com Reis, Deus. Matheus Almeida. Matheus Reis ri das minhas piadas sem graça. Então, Sim, eu acho que ele devia ganhar ponto a Matheus? mais, hein? Tem um plus aí, né? Então, tá bom, meninos. Fiquem com Deus. Um abração, tá? Tchau, Tchauzinho, professora. Júlia. Tchau, professora. Tchau, beijo.